Fala galera, tudo bem? Sou professor de História, Roberto Falcione, e hoje nosso tema, vamos retomar aqui com vocês Egito Antigo, semana de atividades, resolução de exercícios, começando então com as nossas aulas anteriores, tudo bem? Bom estudo para nós, uma boa aula e espero que vocês gostem da nossa brincadeira. Vamos lá? Atividade 1. Qual o objetivo da implementação do culto monoteísta por Moisés? Poxa, essa é uma super dica, hein, meninos? Alguém já ouviu falar de Sigmund Freud? Não pesquisem um streaming bem famoso aí que está rolando aí, mas tem uma série chamada Freud. Sigmund Freud, chamado criador da psicanálise, também judeu, ele fez um estudo sobre Moisés e o monoteísmo. Vale a pena vocês pesquisarem em PDF, tá em domínio público na internet, a história de Moisés, uma outra abordagem. Como que Moisés utilizou da religião para unificar o povo hebreu e conseguirem fazer o êxodo, que é uma passagem bíblica do Velho Testamento sobre a saída, a fuga do Egito, dos hebreus do Egito, então, que estavam dominados durante o governo do Ramsés II. Vamos lá? Será que bate? Será que o nosso Sigmund Freud, além de fazer uma das maiores descobertas da história da humanidade, junto com o consciente e o inconsciente, também matou a charada aqui? Como que Moisés unificou? Como que Moisés utilizou o monoteísmo para tirar o povo judeu, o povo hebreu da região do Egito? Uma forma encontrada para unificar as tribos hebraicas, utilizar a religião para unificar, seguiriam não apenas uma só crença, como também os mesmos códigos de conduta social que fortaleceria esse povo. O monoteísmo, ele não só une, como ele é um código de conduta, ele unifica, fortalece e faz uma espécie de um caminho, valores e condutas para serem seguidas através da religião. Olha que estratégia interessante. Seja lá Moisés egípcio ou hebreu, como Sigmund Freud leva em seu livro essa grande problemática, essa discussão, o que nos interessa aqui é entendermos o seguinte: Moisés, hebreus, monoteísmo, unificação, fuga, fogem do Egito então através da religião. Olha que estratégia bacana. Atividade 2. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto a seguir. O tema é fenícios. Vocês viram que eram grandes piratas. Também viram conosco que eram grandes e ótimos navegadores e comerciantes marítimos. E aí, qual que mata aqui? Qual que não seria nenhuma questão ligada aos fenícios? Vamos ver? Gabarito, letra B. Estados. Cidade-estado, organizado cidades-estado. Destaque para 3, Biblos, Tiro e Sidon. Mas eles eram tão bons navegadores e por causa da ligação com o comércio marítimo, eles fundavam chamadas cidades-colônias. Destaque para Cartago, que inclusive entrou em guerra, em rota de colisão com Roma, disputando o poder do mar Mediterrâneo. Olha o poder dos fenícios, quase que os fenícios se tornaram uma Roma, quase, por pouco. A Guerra de Cartago também é um outro destaque que eu gostaria que vocês dessem uma pesquisada. Vai cair muito no nosso conteúdo da antiguidade quando entrarmos na Grécia e em Roma. Pesquisem aí, Guerra de Cartago, Guerra Cartaginesa ou Púnica. Outra dica para vocês aqui, mas é Cartago. É uma cidade que ficava no norte da África, era uma cidade comercial, um posto comercial de abastecimento e de venda de comércio marítimo entre os fenícios. Só para vocês se localizarem, pesquisem, Guerra Púnica, entre os cartagineses, entre os fenícios contra os romanos. Os fenícios, sua economia baseada no plantio de algodão, no comércio, o que contribuiu para o desenvolvimento da comunicação, entre os quais o alfabeto fonético. A língua portuguesa, nós consideramos ela de origem neolatina, vem do Império Romano. O Império Romano pegou o latim, que é uma das variações da origem grega, do alfabeto grego. O alfabeto grego pegou as consoantes fenícia, B, C, D, F, G, é de origem fenícia, foram eles que criaram, que nós utilizamos até hoje. Os gregos acrescentaram as vogais A, E, I, O, U, os romanos criaram o latim dessa união do alfabeto fenício, das consoantes, junto com as vogais.
é uma das origens, podemos dizer assim, da ligação, seria uma característica nós colocarmos, que a nossa língua portuguesa neolatina tem suas origens históricas no alfabeto consonantal fenício. Fica uma dica para vocês estudarem aí e darem uma pesquisada no alfabeto, como é que eram a letra B, o C, o D. Vale a pena vocês darem essa pesquisada também, ok? Próxima atividade. Nesta aula vamos ver localização geográfica, períodos da história egípcia, sociedade egípcia. Então nosso foco hoje vai ser então sociedade e civilização egípcia. Já de cara, é a primeira civilização que o governante ele não é um representante de Deus na Terra. Ele é o próprio Deus encarnado Amon-Ra na Terra. Você já imaginou passando por um faraó e vendo a própria encarnação de um Deus na Terra, o tamanho do controle, o poder social, a representação teocrática de você ter o seu governante como um Deus, dono do todo o Egito, mas a sua bondade é tamanha que ele deixa com que os egípcios e os camponeses trabalhem em suas terras, por isso que o excedente é tudo dele. Olha que bondade gigantesca. Tão bondoso é que ele deixará também vocês trabalharem na construção de grandes pirâmides para colocar o corpo, apenas a múmia do governante dentro das pirâmides. Vamos entrar nessa história aí, pesado? Venham comigo. Atividade 1. Leia abaixo um trecho da história da obra História de Heródoto, no qual o historiador comenta um fenômeno geográfico na região do Nilo. Heródoto, rapidamente, é considerado o pai da história. A gente sempre brinca, tem o pai da medicina, que é o Hipócrates, né? Tem o pai da engenharia. O pai da história é Heródoto. Eu queria saber por que o Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias. Por que ele se retrai e a sua corrente baixa assim que termina esse número de dias, sendo que permanece baixo o inverno inteiro até um novo verão? Tem uma frase bem famosa do Heródoto, praticamente todos os livros de história falam sobre ele, que o Egito é uma dádiva do rio Nilo. É muito famosa essa frase, dizendo que se não fosse o rio Nilo, não haveria a civilização do Egito naquela região tão seca, tão árida, tão quente, tão desértica. Mais uma dica. Google Mapa, bota lá, Egito. Coloquem lá, Rio Nilo. Deem uma olhada no tamanho do deserto do Saara, galera. E em torno desse deserto está o Rio Nilo. Se não fosse realmente o rio, naquela proximidade, realmente seria muito difícil imaginarmos uma sedentarização, o desenvolvimento de uma civilização. O que o Heródoto acabou esquecendo de dar um certo valor foi no trabalho humano. Como que o homem utilizou do rio para a agricultura, como que o homem utilizou das cheias, como que o homem utilizou o período de secas. Como que o homem sobreviveu na região, porque o rio Nilo não fica abastecido o ano inteiro. Tem o período das cheias, tem o período que fica vazio. E isso aqui está deixando bem claro para nós. Ele diz, queria saber, por que o rio Nilo sobe no começo do verão e subindo continua durante 100 dias? Por que se ele se retrai e a sua corrente baixa? Olha que interessante a preocupação do Heródoto observando o rio Nilo. A questão está no seguinte: a qual fenômeno o historiador grego se refere e qual a sua importância para a civilização egípcia? O que ele está querendo dizer aqui? Qual que é o fenômeno geográfico do rio Nilo que ele está tentando procurar? Que ele está tentando entender há 500 anos antes de Cristo. Vale aí então a pergunta para vocês, essa é a pesquisa para a próxima aula. Mais uma dica? Novamente, o rio Nilo é uma dádiva, o Egito é uma dádiva do rio Nilo, ele está valorizando o rio, esquecendo o trabalho humano, né? Tem uma representação, o faraó era considerado então um deus encarnado na terra, e ele tinha uma espécie de poderes mágicos, inclusive sobre as cheias e a diminuição do rio Nilo. Os egípcios acreditavam que o faraó tinha esse poder de canalizar a sua força para o rio e ali faria então o aumento ou a diminuição da agricultura. Claro que é uma estratégia, uma espécie de marketing, e é aí que ele está focando o seu controle social. Sou o faraó. Graças a mim, vocês têm agricultura. Graças a mim, o rio Nilo transbordou, inundou, fertilizou suas margens e é ali que vocês vão plantar.
Olha que estratégia bacana. Atividade 1. Leia abaixo um trecho da obra História de Heródoto, no qual o historiador comenta um fenômeno geográfico na região do Nilo. Eu queria saber por que o Rio Nilo, aqui então está as perguntas. Heródoto faz referências às cheias do Rio Nilo, que nós acabamos de comentar agora, que garantiam a fertilidade do solo desértico, no qual se organizou a civilização egípcia. Esse fenômeno permitiu que os egípcios se fixassem na região do crescente fértil, podendo desenvolver sua agricultura e outras formas de subsistência, para que então se organizasse enquanto sociedade com outras complexidades. Hoje na agricultura nós utilizamos o adubo. Claro, com sistema de mecanização, com uma certa tecnologia, uma atualidade até mesmo laboratorial, com fertilizantes químicos, inclusive, que se fazem a adubagem e a fertilização do solo para que a planta venha com mais vigor e com menos tempo. Pude ter uma experiência com a agricultura orgânica e nós utilizávamos 3 tipos de adubo, ou de cavalo, ou de boi, de vaca, ou de galinha. A ureia é o principal elemento químico dentro da adubagem para que a planta possa se desenvolver rapidamente. Agora pense nos egípcios fazendo o seu plantio sem utilizar adubos de animais, como o professor Roberto acabou de falar agora. Da onde vinham o solo fértil? Estamos aqui no Rio, lembra que o professor falou, baita de um deserto do Saara, fechando toda aquela região. Haverá chuva, vai transbordar tudo que tem de elementos orgânicos, né? Material orgânico dentro é peixe que morreu, é algas, é plantas dentro do Rio Nilo, vai transbordar, vai fertilizar o solo e naquela região próxima, nas margens do Rio Nilo, é onde serão plantados. Eles não têm ainda, que seja depois da domesticação, mas antes da domesticação, porque a agricultura vem antes da domesticação de animais. Da onde que se tira o adubo? Do próprio rio. Olha que ligação entre rio, agricultura, de uma forma super primitiva. Então nós podemos falar que é uma agricultura natural, sem adubagem do solo, apenas com a adubagem do solo através do rio, sem a adubagem do solo humano. Não é o homem que vai ali e colocar o adubo no rio, na terra, e sim o próprio Rio Nilo que vai transbordar e fazer a fertilização. Entenderam? Tranquilo? Vamos para a próxima? Atividade 2. A respeito da organização social egípcia. Analise as afirmativas a seguir. V para verdadeiro e F para falso. 3 afirmativas. Os faraós eram representantes de deuses na terra e exerciam a sua vontade. Fechou, né? Falamos várias vezes isso no nosso vídeo, né? 2. Escribas responsabilizavam pela administração da sociedade, controlavam desde a produção agrícola até a contabilidade do Estado. É escriba mesmo o nome. Podemos falar que seriam os professores daquela época, podemos falar inclusive que eles eram especialistas na obra da arte hieróglifa, que é a escrita egípcia. O hieróglifo e a escrita egípcia, na Mesopotâmia, era o cuneiforme. Esses especialistas em escrever, seja em tábuas de argila, seja em pergaminhos, seja em papiros, como nós estamos falando aqui do Egito, eles eram responsáveis por serem os contadores, contabilizar a quantidade de grãos, fazerem o censo, o número de pessoas que tinha na população, o que está precisando, como que está organizado, quantos soldados, quantos armamentos, quem que fazia todo esse controle? Os escribas. Eles eram tão importantes nessa cadeia social, nessa pirâmide social, que eles estavam apenas abaixo do faraó, sacerdotes, chefes militares, e olhe só a importância dos caras. Eles vinham depois, os escribas. Eles tinham uma espécie, então, de status, inclusive, dentro do Egito Antigo. Então, é um destaque para vocês entenderem quem eram os escribas aí. Controlavam desde a produção agrícola, tudo mais. 3 aqui. O trabalho agrícola era desenvolvido... dos deuses na terra. Os faraós eram representantes de Deus na terra? Não. Os faraós são deuses na terra. Olha lá, por isso que está a letra F aqui. O trabalho agrícola era desenvolvido por camponeses e também por homens escravizados. Sim,
Menor número na agricultura egípcia de homens escravizados, mas eram camponeses livres, mas também tinham também o trabalho escravo também na agricultura egípcia. Tudo bem? Por isso que a resposta é FVV, os faraós não são representantes, eles são deuses encarnados na Terra. Inclusive, em especial Amon-Ra, que é filho de Horus, que é o símbolo do Sol. Faraó não era representante divino, mas sim deuses. Está aqui a resposta então. Eram divindades encarnadas em uma pessoa com poderes divinos. Peço desculpas, fazendo aqui então uma errata aqui do nosso início da nossa videoaula. 2. Os escribas eram responsáveis por toda a contabilidade. 3. A agricultura era desenvolvida por camponeses, também chamados de felás. Eles eram homens livres que pagavam impostos ao Estado, muito inclusive. Atuavam tanto na agricultura como em obras públicas, construções de obras, palácios, pirâmides. Essas atividades também eram desenvolvidas pelos escravos, em sua maioria estrangeiros prisioneiros de guerra. Atividade para a próxima aula? Vamos lá? Atividade 1. Na África, durante a Antiguidade, entre 3000 anos a.C. e 332, desenvolveu-se o primeiro império unificado da história. Como características desse império destacam-se. Nós estamos falando então, deixa eu ver se eu não vou estragar a brincadeira. Você já sabe qual que é a civilização, tá tranquilo? São os egípcios. Foquem na civilização egípcia. No Egito Antigo. Rio Nilo. Faraó. E sociedade estamental. Estamental não, vamos utilizar o termo hierarquizada. Fica mais prático para vocês. Na verdade, estamental utilizamos um conceito mais no período feudal. Sociedade hierarquizada. Tudo bem? Principais conceitos então. Rio Nilo, agricultura. Faraó, governante teocrático. Representante não, Deus. Ele é considerado uma representação de um Deus encarnado na Terra. Então vocês vão pegar aqui a parte da civilização, da sociedade, a rígida hierarquia. Lembramos que eles são um povo politeísta, acredita em vários deuses, e eu acho que nós podemos colocar inclusive mais um ponto aqui. São politeístas, né? Acreditam em vários deuses, com inclusive um poder de controle social muito importante. Atividade 2. Comente como se estruturavam as relações entre os felás, camponeses livres, escravos e o Estado egípcio. Tá aí para vocês. Como que se estrutura? Como que fica? Qual que é o papel da religião? Como que a religião faz também esse controle social para que os camponeses trabalhem, arquem com grande imposto para que eles tenham que pagar e mesmo assim ainda continuam trabalhando? Por que não tem rebeliões? Por que eles não se manifestam contra o poder do faraó? Que tipo de educação ou um controle social fazem com que camponeses trabalhem fielmente, escravos trabalhem em construções de pirâmides, para que tenha essa rígida hierarquia social e não há rebeliões, não há questionamentos desse poder diante do faraó. Tá aí então uma das dicas para nós entendermos essa atividade aqui. Espero que tenham gostado. Novamente então hoje nosso tema foi Egito Antigo. Sou o professor Roberto Falcione. Bom estudo para vocês aí, meninos e meninas, nas casas de vocês. E até a próxima. Valeu!